Existem filmes que passam, filmes que funcionam e filmes que mudam tudo. Interestelar, lançado em 2014, nasceu para ser mais que cinema. Ele nasceu para ser um evento, um choque, uma fenda aberta entre a ficção e o impossível. Mas por trás das imagens que o mundo assistiu na tela grande, existe uma história muito mais complicada, mais dolorosa e muito mais surpreendente do que você imagina. Hoje, você vai conhecer o lado obscuro, genial e quase insano da criação de Interestelar. O filme que usou a ciência como arma, o drama como motor e a ambição como combustível. E o mais impressionante, quase nada nele foi criado por computação gráfica. E sim, até o buraco negro mais famoso da história do cinema nasceu de cálculos reais e não de imaginação. Prepare-se, porque a seguir você vai entrar em um universo de escolhas polêmicas, acidentes, segredos escondidos e momentos tão intensos que mudaram a vida de atores, técnicos e até do próprio Christopher Nolan. Antes de ser um blockbuster, Interestelar foi um sonho científico. Tudo começou com o físico Kip Thorne, um homem obcecado pelo espaço, pela gravidade e pela relatividade. Ele queria transformar conceitos avançados da física moderna em cinema, mas não em qualquer cinema. Ele queria um filme que respeitasse as leis da natureza, mesmo que fosse necessário desafiar Hollywood inteira. Então entrou em cena Jonathan Nolan, irmão de Christopher Nolan, que começou a escrever um roteiro inspirado em buracos de minhoca, distorções do tempo e viagens interestelares. O nome do projeto, inicialmente, não era Interestelar. Curiosamente, o codinome usado nos bastidores era Carta de Flora, uma referência sutil e quase poética que quase ninguém conhece. E havia mais. Na versão original do roteiro, escrita antes do envolvimento de Christopher Nolan, Murph não era uma menina, era um menino. E mais surpreendente, não seriam humanos viajando pela galáxia, mas robôs humanoides. Sim, Interestelar quase foi protagonizado por máquinas, e não por pessoas. Christopher Nolan assumiu o projeto com uma condição: nada de inventar ciência. Nada de lasers coloridos, naves impossíveis ou teorias mágicas. Tudo deveria respeitar a física real, mesmo que fosse necessário desafiar Hollywood inteira. Então, Nolan fez algo que nenhum grande estúdio esperava. Ele trouxe Kip Thorne para dentro das filmagens, como consultor científico integral. Cada detalhe da nave, cada tomada no espaço, cada movimento das estrelas tinha que fazer sentido. Inclusive, o elemento mais famoso do filme: o buraco negro Gargantua. O visual de Gargantua não é apenas bonito, ele é correto. Foi criado com base em equações reais fornecidas por Kip Thorne, que deram origem a simulações digitais tão precisas, tão complexas, que demoraram 100 horas por frame para serem renderizadas. O mais irônico, quando o filme foi lançado, ainda não existia uma imagem real de um buraco negro. Isso só aconteceu mais tarde, em 2019. E o mundo descobriu que Gargantua era, sim, surpreendentemente fiel à realidade. Interestelar esconde pequenos detalhes que só fazem sentido para quem entende física profunda. Por exemplo, no planeta de água, cada tique que você ouve na trilha sonora representa um dia inteiro na Terra. É a relatividade em forma de som, e quase ninguém percebe. E mesmo quando o filme se permite especular, ele faz isso respeitando limites reais. Nada é inventado à toa. Tudo tem fundamento científico mesmo nos aspectos mais especulativos da trama. Hoje, a maioria dos filmes depende de computação gráfica para tudo. Mas Christopher Nolan preferiu escolher o caminho mais difícil. A maior parte das naves foi construída em tamanho real. Outras foram feitas como miniaturas complexas, movimentadas como se fossem modelos dos anos 80, só que com tecnologia moderna. E sim, as tempestades de poeira da Terra devastada foram criadas com um método totalmente estranho. Usaram papelão biodegradável triturado, jogado por máquinas enormes para recriar o sofrimento daquele mundo moribundo. Foi tanta poeira que parte da equipe ficou doente, só para alcançar o efeito perfeito. O design de TARS nasceu da cabeça de Christopher Nolan em parceria com o designer Nathan Crowley. A ideia era criar algo completamente fora dos padrões, sem rostos humanos, sem olhos, sem expressões. E acredite, grande parte do que você vê em TARS é prático, não CGI. Um operador humano controlava as peças mecânicas atrás do robô,
numa verdadeira dança técnica para dar vida a ele. A simplicidade geométrica virou um ícone e uma das escolhas mais arriscadas do filme. Nem tudo foram cálculos e engenhocas. Houve dor real. Durante as gravações no Planeta de Gelo, Anne Hathaway sofreu hipotermia. O traje espacial congelou do lado de fora e a atriz começou a tremer descontroladamente. A equipe interrompeu tudo às pressas. Nolan, como sempre, manteve o profissionalismo frio, mas o set ficou em choque. E não para por aí. A cena em que Cooper assiste aos vídeos dos filhos, devastado, foi filmada em uma única tomada, sem ensaio, sem preparo. Matthew McConaughey tirou de verdade, não estava atuando. A dor era real. A equipe ficou em silêncio absoluto após a cena. Interestelar foi um dos projetos mais ambiciosos da década, e ambição sempre gera atrito. Nos bastidores havia discussões sobre o orçamento gigantesco, o excesso de rigor científico e a insistência de Nolan em evitar CGI custe o que custar. Alguns executivos achavam impossível filmar o que o diretor queria. Outros diziam que o filme estava complexo demais para o público. Christopher Nolan ignorou todos, e quase sempre funcionou. Interestelar arrecadou mais de 700 milhões ao redor do mundo. Ganhou o Oscar de melhor efeito visual e foi indicado a outras categorias importantes. Interestelar mudou a forma que Hollywood olha para a ciência. Mudou a forma como o público enxerga o tempo, o espaço e até o amor. Mudou a carreira de Nolan e elevou seu nome ao nível dos grandes mestres do cinema. E mais, pela primeira vez, um filme de ficção científica influenciou a ciência real. A representação de Gargantua ajudou pesquisadores a refinar modelos de buracos negros. O cinema virou ciência. A ciência virou cinema. Interestelar não foi filmado. Ele foi construído matematicamente, emocionalmente. É o tipo de obra que nasce uma vez por geração. Um filme sobre o fim do mundo que acabou abrindo novos caminhos para o futuro.